Você já imaginou a ansiedade de não ter a data do seu casamento ou o espaço dos seus sonhos? Pois é, eu não consigo nem imaginar. Nesse episódio, eu vou ter uma pessoa muito especial que vai nos ajudar nesse assunto. Fique aí comigo. Olá, sejam bem-vindos ao Recanto Cast, o podcast do Recanto dos Sonhos. Eu sou Vânia Figueira e neste episódio eu vou falar de um assunto que pode ou não gerar ansiedade nos casais. Tudo vai depender do seu planejamento. Com quanto tempo de antecedência você tem que fechar a data do seu casamento? E para me ajudar aqui nesse assunto, eu estou com o Vinícius da Múltipla. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Vinícius, se apresenta um pouquinho. Quem é o Vinícius? A Múltipla? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou Vinícius Favalli e eu gosto de contar que dos meus 34 anos de idade, eu tenho 17 na área de eventos, cuidando de casamento. Gente, pouco, né? É pouco tempo, né? Na verdade, eu falo que ano que vem eu tenho mais tempo fazendo casamento do que antes de fazer, né? E nesse processo, legal, a gente construiu uma empresa que hoje é, graças a Deus, referência no Brasil todo. A gente organiza casamentos em todo o Brasil. Temos uma estrutura de empresa, né, que vai além do Vinícius. O Vinícius é uma parte da empresa, a empresa é feita por várias pessoas, nós temos vários times nossos hoje que fazem parte disso. E eu construí toda a minha vida baseado na área de eventos, né? Aqui falando especificamente de casamento, eu tenho outras atuações. Sim. Tenho feira de eventos, eu tenho uma empresa de eventos corporativos. Mas falando de Múltipla especificamente, que é a empresa de eventos sociais, são já 17 anos nessa área. Qual o nome das outras empresas? Olha, na área corporativa nós temos a Suprema Produções, que é uma agência, então uma atuação completamente diferente da atuação, sim, de eventos sociais. Eu sou sócio no Richow Gastronomia, que é um buffet catering, que faz casamentos principalmente no campo, mas a gente também atua na cidade de São Paulo, que é um buffet que faz o serviço, né, de gastronomia fora do espaço, né, em qualquer lugar. Já é um projeto nosso, legal, que dá muito certo, que é um sucesso absurdo. E mais recentemente a gente criou, em 2019, a Wedding Outlet, que é a nossa feira de eventos. Gente, é um sucesso. É um sucesso. Foi agora há pouco, recentemente, e no ano de 2023 ela bateu todos os recordes de público, foi muito bacana. E a gente agora está levando a feira para outros lugares do Brasil. Qual que é o propósito da feira, assim? Para o pessoal entender. É o conceito de outlet que a gente tem fora do Brasil, né? Então, são grandes marcas, são marcas conceituadas do mercado de casamento, que naquele período do final de semana onde ela acontece, eles oferecem condições e preços diferenciados para as pessoas, para os noivos que participam, que visitam. Então, é a possibilidade de você contratar aquele produto do seu sonho por um custo diferente naquele final de semana. Mais acessível, Mais né? acessível. Que legal, bacana. Ó, se vocês não conhecem, é incrível, né? É muito legal. É muito legal. Eu já fui em algumas, gente. Bom, vamos lá para o nosso assunto, né? Vamos começar com a pergunta-chave já. Por que é recomendado fechar o buffet de casamento com 1 ano e meio a 2 anos de antecedência? É fato isso? Olha, é o ideal, né? Sim. Eu acredito que a noiva ela tem que fechar no momento em que ela entrou no circuito do casamento. Sim. Mas a antecedência ela é importante porque o mundo do casamento ele funciona para frente, ele funciona no ano para frente. Então a gente já está em 2023 falando de casamentos em 25, eventualmente. Então a antecedência para um item como o buffet ela é importante por 2 aspectos. O primeiro, garantia de data. Então, de repente, você quer aquele buffet específico, você quer aquele buffet que você se apaixonou na degustação, que você visitou num casamento que você foi, se você, de repente, teve uma indicação de alguém da tua família, se você quer aquele buffet, ele eventualmente pode fazer 1 ou 2 datas só. Então, fechar com antecedência garante que você tenha acesso a ele. E o segundo ponto é uma questão de fluxo de caixa, né? A antecedência te permite criar um fluxo de caixa junto ao fornecedor para que você possa fazer um pagamento parcelado, por exemplo. Isso é relevante no mercado de casamento. Sim. Porque o mercado de casamento, como são muitos os custos envolvidos, ter o tempo para pagar facilita bastante, ajuda bastante na viabilização do sonho. Olha, já tá adiantando aí, tá dando spoiler já. Das outras questões, gente. A gente depois fala diferente. Mas, de fato, mesmo, essa questão da flexibilidade ajuda, tanto no pagamento, tanto na escolha do espaço dos seus sonhos, dos fornecedores dos seus sonhos. Com certeza. Isso é fato, gente.
Mas vamos lá, você já, né, falou, são tantos anos aí de experiência, né? Você já acompanhou centenas de casais, acredito eu, né? Com certeza. Na sua visão, quais os impactos emocionais de lidar com a pressão e o estresse de planejar tudo em cima da hora? Isso real impacta? Impacta porque a grande maioria... Eu acho que a felicidade ela não é destino, né? A felicidade ela é caminho. Então, o planejamento... Fala de novo isso. Gente, é verdade. É verdade. A felicidade ela não é... Eu acredito super. Eu também acredito muito. Eu acho que a felicidade ela não é o destino, ela é o caminho. Então, o casamento ele não é aquele dia que você marcou, em 23 de outubro de 2025. Não. Nossa, O casamento ele começa no momento do planejamento. Sim. E aí, se você puder tornar esse processo prazeroso, você curte leve todo o decorrer do processo. Não significa que não possa ser prazeroso num período mais curto. Pode ser. Que acontece. Pode acontecer por N fatores. Sim. Eu tenho casais que houve uma promoção e a noiva vai trabalhar em outro país, vai precisar ir embora, então eles precisam antecipar o casamento. Porque engravidou, porque tem alguém na família que não tá bem. Tem N fatores. Sim. Mas o importante é que dentro do prazo estabelecido, você curta o processo. Acho que isso é muito importante. Quando você tem um tempo curto, o que basicamente muda, além do fluxo de pagamento, né? Que você tem que pagar tudo mais rápido. Sim. Muda o fato de que você vai ter que ser mais assertivo. Aí, defendendo a minha categoria, a assessoria passa a ser ainda mais importante. Não tem como. Porque ela vai ter que confiar na indicação que a assessoria deu para dizer, olha, esse fornecedor é bom. Porque ela não vai ter tempo de degustar 10. Ela não vai ter tempo de conhecer 15 de uma coisa. Não, ela vai ter que ser bem assertiva. Não vai poder dar errado nada. E vai ter que ser os fornecedores, com certeza. Vai ter que ser pontuais ali. Né? Então muda um pouco isso. Tem que ser muito assertivo para você não se perder, né? Escolhe um vestido, passa uns meses, quer mudar. Não dá. E se a noiva é prática, pode funcionar. Sim. Se ela não for, se ela tiver essa necessidade de ver opções, né? Porque cada um se conhece. Sim. Se você é aquela pessoa que tem a necessidade de falar, não, mas eu quero ver o outro para ter certeza que o primeiro é realmente o melhor. Se você é essa pessoa, a antecedência é uma necessidade sua. Que aí precisa ser entendido e respeitado dentro do perfil de cada um. Legal. Bem bacana. Vamos lá. Você acredita que o planejamento antecipado pode ajudar a personalizar a experiência do casamento? Tem a ver? Aí com certeza, porque ter mais tempo, você vai conseguir se ater aos itens que são primordiais, essenciais. Básicos, então, existe ali o alicerce da festa, que é o né? Que eu costumo dizer que são os itens alicerces. Depois você tem itens intermediários que são tão importantes quanto os primeiros, mas que tem menos envolvimento emocional, no sentido de, se o docinho X não puder, o Y pode, e ambos são Nutella. Tudo bem. E você tem a perfumaria. A perfumaria do casamento é onde, se você tiver tempo de se dedicar, é onde você faz com que o convidado curta. Eu fiz um casamento e gera experiência. Porque essa é a busca hoje do mercado de casamento, é a busca por experiência. Fiz um casamento agora fora do estado, na Bahia, as pessoas chegavam no quarto, tinha a programação, tinha uma caixinha de balas, de coco, tinha uma canga e chinelo. Então, você ter tempo de bolar isso, de organizar como isso vai ser entregue, aqui falando de um destination wedding, né? Mas independente do que... Dá para fazer isso. Dá para fazer e forma, muito legal, é muito legal. E é o que cria a experiência. E aí o tempo... Neste caso, ele é importante, porque senão você vai cuidar só do essencial. A perfumaria vai ficar ali o que der tempo ou não de fazer. Né? Você não pode ter um chinelo em detrimento a uma decoração. Você vai ter que ter a decoração primeiro. Sim. Então, essa é a questão. Você está falando de detalhes, né? Eu lembro de um casamento que o casal teve o cuidado, o zelo de escrever uma carta personalizada para cada convidado. Eu acho sensacional. Gente, eu acho sensacional. Imagine o carinho e o tempo, né? Para você escrever uma carta, enfim, para contar né, assim, precisa de tempo, de planejamento para você conseguir fazer algo como este, assim. E é muito legal. Para quem é convidado, é uma sensação de realmente eles me queriam aqui. Realmente eles desejavam que eu estivesse aqui. Muito bacana, muito legal. Agora falando em finanças, que a gente já deu já introduziu aí. Época de casamento envolve muito a questão de investimento, porque é casa, festa, lua de mel, enfim, são vários custos que envolve. Quais são os possíveis problemas de orçamento que podem surgir ao não fechar o buffet com antecedência? Olha, todo o planejamento financeiro ele precisa ser pensado em função
da condição que o casal apresenta e de como ele pretende organizar a finança dele ao longo do processo. Sim. Então, por exemplo, tem gente que lida muito bem com a ideia de manter o dinheiro consigo mesmo, pagar a entrada mínima e depois quitar esse casamento próximo à data. Sim. Alguns fornecedores permitem isso. Permitem. Outros precisam da parcela fixa. Eu percebo que tem casal que fala, não, para minha organização eu preciso ter uma parcela mês. Mensal, tranquilo. Que aí eu sei que todo mês eu tenho que pagar aquilo do casamento para eu poder matar no final do processo. Sim. Isso é muito pessoal, é muito de cada um. De como cada um gere o processo. O do seu dinheiro. O seu dinheiro. O buffet, ele é dos custos, ele envolve, quando a gente fala buffet, gastronomia, né? E aí se você somar buffet a espaço, a gente está falando de praticamente 40% a 45% do budget total do evento, dependendo do padrão da festa. Por se tratar do maior peso dentro do orçamento, a antecedência ajuda o casal a criar um fluxo que permita ele encaixar os demais itens dentro dos prazos que faltarem. Então, importante ver com antecedência os itens mais caros e os que têm maior envolvimento emocional para criar esse fluxo adequadamente. Sim. Então, é importante olhar com antecedência. Acho que isso facilita muito. Muito, Até essa questão que você falou, que nós estávamos falando anteriormente, da personalização, né? Às vezes esse fluxo, se você não adequa ele, né, ao seu perfil, né, que você falou, ele vai te limitar de fazer essas, né, de ter esses detalhes, exato. né? Com certeza, eu com acho certeza. Que também você perde a oportunidade de personalizar, que é a parte legal do processo, né? Eu acho que hoje em dia, não sei, né? Eu sempre gostei dessa questão desse cuidado, né? Mas hoje em dia, acho que isso está muito em alta, né? É que o futuro do mercado de eventos é, de fato, a experiência. Olha, eu sou novo, mas, como eu te falei, 17 anos na área, né? Há 17 anos atrás, os nossos acessos eram diferentes. A gente não frequentava os mesmos restaurantes que hoje a população de São Paulo, por exemplo, frequenta. A gente não viajava como a gente viaja hoje. Então, o nosso acesso às outras coisas era diferente. Hoje, como o nosso acesso é maior e como as pessoas ao nosso redor têm acessos melhores, as pessoas não vão para o evento para comer. Elas vão no evento para viver uma experiência gastronômica. É verdade. Elas não vão no evento para dançar, elas vão para viver uma experiência musical. Exato. Elas não vão para o evento para ver uma decoração, elas vão para viver uma experiência imersiva. Vai além de apenas cumprir uma tabela, né? Sim. Eu acho que por conta desse acesso que a gente tem, veja, a gente já serviu estrogonofe como prato principal e acreditando que aquilo seria a coisa mais sofisticada possível. Eu adoro estrogonofe, mas hoje nos meus casamentos eu não sirvo estrogonofe. Então, essa mudança... Por quê? Porque as pessoas acessaram o estrogonofe. Estou dando um exemplo bem simples. Mas por acessarem essas coisas, as pessoas querem mais do que isso no dia do casamento. E aí, por conta dessa questão, eu acho que realmente a experiência é a grande busca no momento. Eu acho que você surpreender as pessoas que você está convidando. Acho que é bem sobre isso, né? Com certeza. E se a gente falar bem lá atrás, né? Como o mercado de casamentos evoluiu absurdamente, né? Porque antes os casamentos não existia buffet, né? Não, eram feitos em casas e hoje em dia, olha a evolução. A decoração, né? A decoração, os espaços, eles tinham quadros espalhados. Eu lembro que logo que eu comecei a trabalhar, eu fazia eventos num buffet em São Paulo, ele tinha cortina, ele tinha quadros, ele tinha coisas ali que já eram meio que a decoração do espaço, porque isso era decoração. Hoje, meus casais, eles montam projetos, eles escolhem a peça, eles escolhem a almofada que vai. Detalhes, eles definem a lâmpada, o lustre, a árvore como vai ser colocada. Nossa. E o envolvimento dos homens nesse processo também é determinante, porque eu acho que enquanto por muito tempo a mulher carregou isso como é o sonho da noiva e tal. A mulher que resolve. A mulher que resolve. Hoje eu tenho, na grande maioria dos meus casais, o noivo envolvido igualmente a noiva. Né? Ele lá dizendo, olha, eu acho que a lustre vai ficar melhor eu acho que isso aqui vai ficar mais bacana. Essa troca entre o casal subiu o padrão da entrega, inevitavelmente. Vinícius, você tem alguma experiência assim que você acha que fala, nossa, essa aqui foi extraordinária, assim, foi incrível essa? Olha, eu acho que tudo que é pensado no convidado, né, como objetivo principal, acaba de alguma maneira impactando. Eu tive um casamento, alguns anos atrás, a noiva era extremamente cuidadosa, extremamente carinhosa com as pessoas, e ela montou um mural próximo à entrada do casamento, logo na entrada do casamento, foi no Torres, em São Paulo, e nesse mural ela caçou por um tempão fotos das pessoas que estavam no casamento dela,
nos seus casamentos respectivos. Mentira. Então ela colocou tia casando, ela colocou primo casando, amigos casando. Então as pessoas entraram, foram olhar aquelas fotos, crentes de que elas estavam olhando a foto do próprio do casamento da noiva que estava ali. E não eram delas. Elas encontravam a própria foto. E isso foi uma coisa que impactou porque ninguém imaginou que ela tinha conseguido por trás encontrar essas fotos. Isso é muito legal, né? Vai muito além de dinheiro, porque aquilo não custou nada de muito absurdo. Levou tempo, levou cuidado, planejamento. Uhum. Isso é impactante. E eu acho que esse é um legado que a pandemia deixou. As pessoas entenderam a importância da celebração. E eu acho que a volta dos eventos pós-pandemia, esse cuidado com o convidado, muito. De fazer eventos ainda que menores, mas focados nas pessoas, eu acho que é um legado importante que ficou desse momento difícil. E ainda bem, viu, gente? Ainda bem. Ainda bem. Nossa, eu fico muito feliz por isso, né? Você tá falando, eu lembro de um evento que nós fizemos aqui também, que tinha uma árvore, e nessa árvore tinha cartinhas penduradas. E aí as pessoas iam lá com o nome, né? E lá tinha mensagem de entes queridos, pessoas queridas, né? Que escreveu algo muito especial para aquelas pessoas que estavam aqui no evento. Você abria, as pessoas abrindo, chorando. Sabe assim, com as mensagens e tal. Gente, é mais ou menos isso que você falou da foto, né? Isso não custa nada, né? E o impacto que tem na vida das pessoas, isso é absurdo, né? Muito. É gigante. Mas para isso, gente, precisa de planejamento, precisa de tempo, né? O tempo é fundamental para esse tipo de coisa. Não dá, não tem como. Você não vai conseguir fazer isso em um mês. Ainda mais na vida que a gente leva, né? Sim. Que é difícil. Que é tranquila, né? Com certeza. Agora, essa pergunta eu quero fazer para você que está nos assistindo. Você está disposto a arriscar e perder a chance de economizar no seu orçamento? Como a incerteza da disponibilidade pode afetar a sua paz de espírito? Será que a reserva antecipada da data pode dar a você mais tempo para tomar decisões informadas? Bom, reflita aí sobre esses pontos, deixe aqui seu comentário se você acha que faz sentido isso para você. Vinícius, se você fosse o noivo, que na real você já foi de fato, né? Como você refletiria sobre essas questões que eu acabei de falar para os nossos ouvintes? Olha, como noivo, eu digo pra você assim, e eu fui noivo 2 vezes, que eu casei 2 vezes, né? E as 2 foram maravilhosas, independente da separação da primeira, as 2 foram maravilhosas. Eu digo que o prazo para você preparar o teu casamento, ele é importante por alguns aspectos. Primeiro, é para que você viva o processo. Esperar pela festa é muito gostoso. Segundo, para que você possa escolher os profissionais que você quer ter com você, né? Dependendo da data que você escolhe, são datas de altíssima procura. Sim. E aí você pode não conseguir estar ao lado das pessoas que você quer. Terceiro ponto, que para nós, né, que vamos casar, é sempre uma questão, porque como você disse um pouco antes, a gente está casando, está trocando de casa, ou está comprando casa, está reformando, lua de mel, é um período mais endividado da vida do ser humano, sem dúvida alguma. Então, ter um planejamento financeiro para isso é legal, é importante, até para você não precisar abdicar de vontades, né? Sim. Como a gente casa sempre acreditando que o casamento é único, é importante que você possa realizar tudo que você quer realizar, da forma que você sonhou. Bom. E se você faz isso, para você poder fazer isso, na verdade, é importante que você tenha um planejamento dentro desse processo. Acho que outro ponto importante, envolver as pessoas que você gosta, que você julga que são relevantes, para estar com você nesse processo. Uhum. É muito bom poder compartilhar esse processo da organização, né? É uma vibração contínua, constante. Quem passou pelo processo de casamento sabe que aquele 1 ano e meio, às vezes 2 que você tá, os seus assuntos recorrentes são as coisas do casamento. Só fala disso, né? E tem que ter prazer muito no dia de fazer a degustação no buffet, tem que ter prazer no dia de ir no bar, tem que ter prazer no dia que você vai, de repente, fazer a prova do vestido, o teste de maquiagem. Tudo isso é prazeroso, tudo isso é o casamento. Uhum. Então, como noivo, mais até do que como assessor, eu digo, viva o processo, veja com antecedência para que você tenha todas essas possibilidades de escolha, de planejamento, que são importantes para que o dia, no final, seja fantástico.
E será, gente? Com certeza. Com planejamento será. Com certeza. Né? Não tem como. E se for próximo, contrate uma assessoria. Exatamente. E se for distante também, viu? Porque é importante ter alguém para já mergulhar com você a assessoria desde o primeiro. Precisa, com certeza. É importante para você ter uma orientação, de fato, uma orientação técnica nesse processo, né? Sim. Ter uma assessoria é muito importante. E eu falo muito dessa questão da assessoria, que tem que ter uma empatia de ambos ali, né? Porque vai ser um amigo. Né? Vai ser a pessoa que você vai poder contar, que você fala, tô na dúvida disso. É alguém que vai conviver com você esse 1 ano e meio, né? Então precisa ter aquele... Precisa ter tem que bater ali, né? Tem que bater a energia ali, senão não é verdade. Funciona, não funciona. Bom, vamos lá. Você tem alguma história de sucesso de casais que planejaram com antecedência, né? Para dividir com a gente? Olha, a gente, na Múltipla, nossa atuação principal é justamente nos casamentos com assessoria completa. Portanto, nós acabamos entrando dentro do processo logo no começo, né? Então, isso é muito bom. Eu brinco que eu só não ajudo a encontrar o noivo e a noiva. A partir do momento que eles têm né? É um baita business, Sabe que na Índia, mas não dá. Na Índia tem, eu tava vendo uma reportagem que falam sobre isso, que na Índia tem assessores, eles chamam assim, né? Que eles encontram os casais, as famílias lá, porque tem isso. Você tem 1,5 bilhão de pessoas, tem que ter ajuda mesmo, senão você não encontra. Sabe quem você fala? Não vai encontrar o Não vai encontrar fácil, é muita gente. Existe isso já. Esse é o único serviço que eu não presto, tá? Ainda. Mas a partir do momento que o casal se encontra, a assessoria entra no processo. E aí, nessa questão de caso de sucesso, eu acho que todo caso que a gente tem a oportunidade de entrar com o casal desde o início, acaba se tornando um caso de sucesso. Porque o que a gente faz, basicamente, como assessor? A gente consegue fazer um estudo para esse casal, para ele entender, antes dele entrar efetivamente no circuito do casamento, quanto ele vai gastar, aproximadamente, se esse caminho faz sentido para ele. Né? Porque não adianta ele olhar o espaço A, B e C e falar, gostei mais do A. Tá, mas o que esse A traz com ele? Quais são as coisas que são obrigatórias? O que é inevitável se você segue pelo caminho A? A partir do momento que você encontra esse tipo de coisa, aí inevitavelmente você está dentro do circuito, não tem para onde fugir. Então hoje, quando um casal procura a gente na Múltipla, a gente faz um estudo efetivamente, a gente compreende a dinâmica desse casamento, as vontades, o budget, e aí a gente vai ajudar esse casal a construir. Aí os casos são de sucesso, porque é um período tranquilo, dentro de um planejamento, pensado, planilhado, organizado. A gente tem um sistema próprio que permite todo o processo de cotação, organização, é feito na palma da mão, através de um aplicativo. Então, tudo isso é muito importante e para o casal é uma forma de curtir o processo sem estresse. Aproveitar o todo. Com certeza. Né? Tanto o antes quanto o depois e o dia, né? Efetivo, com certeza. Que legal, que bacana. E histórias que não deu tanto certo? Você tem alguma aí que você poderia... Olha, dizer que não deu certo, eu falo assim, o que depende da gente, a festa vai dar certo. Não dá certo. O que não dá certo, né? Quando o casal, de alguma maneira, não estava alinhado com as expectativas. Aliás, a maior índice de frustração de um cliente em relação a um serviço é o desalinhamento de expectativa. Então, às vezes, o que para um... Porque você fala assim, nossa, por que essa empresa para um pareceu bom, né? E para outro pareceu ruim? Um TripAdvisor da vida, você vê lá avaliações de hotel, de gente criticando e dizendo, olha, esse hotel é péssimo, foi a pior experiência que eu vivi. E outros dizendo, melhor hotel da minha vida. Como é que pode? E aí? É porque, na verdade, o que muda é a expectativa de cada um. Então, eu acho que uma festa que não teve sucesso é aquela em que a gente não conseguiu, ao longo do processo, compreender a expectativa do casal. É verdade. E não alinhou o nosso serviço à expectativa dele. Né? Quando não há esse alinhamento de expectativa, eu não digo só o serviço de assessoria, mas em relação ao buffet, em relação ao bar, em relação à decoração. Sim. Quando não há alinhamento dessa expectativa, há frustração. Então, acho que o primeiro desafio, agora falando para o profissional de eventos que está assistindo o nosso podcast, é extremamente importante você buscar alinhar a expectativa com o seu cliente. Será que o que eu estou oferecendo é exatamente o que ele está buscando? Será que o que eu estou oferecendo é o que de fato eu preciso oferecer para este casal? Muito bom. Esse alinhamento é fundamental. É ali que a gente corrige qualquer tipo de rota. E a gente está falando do quê? Especificamente de uma comunicação clara. Com certeza. Que se dá entre duas partes. Sim, quem fala e quem escuta. Você tem que saber pronunciar o que você quer e a pessoa que está do outro lado, né, o fornecedor, ouvir
de fato o que a pessoa quer, não o que ele acha que ela quer. Porque não se trata sobre o que é bom pra gente, né? Eu acho que essa é a maior habilidade que o profissional, não só da área de eventos, mas falando aqui do nosso universo, a maior habilidade que o profissional de eventos pode ter é a capacidade auscultativa, é a capacidade de ouvir o outro, que hoje a gente ficou mais resistente. A gente tá tão preocupado no que a gente vai falar que a gente para de ouvir o que o outro tá dizendo. E aí você vem com uma solução pronta de algo que o outro não demandou. Verdade. Achando que você tá oferecendo o melhor para ele. Não, o melhor para ele é aquilo que ele precisa. E aí quem escuta sai na frente. Sim. O cliente vai te dizer tudo. A capacidade de ouvir que vai diferenciar os bons profissionais. Porque aí ele vai conseguir oferecer, ou não. Ou até descobrir, eventualmente, que aquele cliente não é dele. Não, esse cliente não é meu. E tudo bem. Porque atender bem não significa atender qualquer um, a qualquer momento e de qualquer jeito. Mas é encontrar o cliente certo, né? Quem é o o ideal customer profile, né? Quem é o cliente ideal. Existe o cliente ideal da minha empresa, que é aquele que funciona dentro da minha estrutura. Essa busca é importante para que não haja frustração. Você falando isso e trazendo um pouquinho para o Recanto, a gente fala muito isso para as nossas consultoras, né? Do nosso time comercial. Não são todos os clientes que são para o Recanto. E tá tudo bem. O papel de vocês aqui é exatamente esse. Filtragem disso, né? Filtrar. Mostrar para o cliente que, de repente, o sonho dele não é casar aqui. Ou não. O seu sonho, sim, é casar aqui, ó. Por isso, por isso, né? E se não for, tudo bem, conduzir ele. Por isso que elas são consultoras e não vendedoras. Muito legal. Né? A gente faz essa consultoria e, de fato, é assim. Várias pessoas que passaram por experiências aqui agradecem porque falam, poxa, muito obrigado. O atendimento de vocês foi, assim, primordial. Eu enxerguei, né? Consegui visualizar o que eu queria, né? E é muito isso. Eu sempre trouxe isso para a realidade das nossas consultoras. Que legal. Que é isso que você falou, bem bacana. Bom, Vinícius, chegamos ao fim aí desse episódio. Quero agradecer a participação de vocês. Acho que colaborou muito para os nosros casais. Obrigado a você pelo convite, adorei. Você é uma ótima apresentadora, eu tô encantado. Falei, caramba, ela é uma apresentadora, assim, pronta. Obrigado pelo convite. É sempre legal a gente compartilhar um pouco de experiência, né? Não só para as noivas, mas também para profissionais do mercado que assistem. Sim. Porque eu acho que a gente tem que estar o tempo inteiro se nutrindo de conteúdos novos, né? Essa troca acho que é incrível. Fundamental. Né? E quem ganha são os nossos clientes. Com certeza, que é para eles são a razão, né, do que a gente faz. É verdade. Obrigado. Então, gente, obrigada. Fique com a gente aí, comente, compartilhe se vocês gostaram desse conteúdo. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Obrigado.